Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia aqui no GeoWish Brasil, um canal importantíssimo que interliga geografia na história para você que vai fazer a ESA, para você que faz SpaceX, para você que faz vestibular. É um canal muito legal porque você pode pensar em conjunto os contextos. Eu estou aqui aproveitando o quadro que o professor Pedro Henrique Torres fez para falar de um outro assunto muito legal que vai aparecer aqui em cima, que foi o Tratado de Limites e Fronteiras. É a primeira parte dele, que ele falou sobre dois importantes tratados, que foi o Tratado da Bula Intercoétera e também o Tratado de Tordesilhas. Duas importantes delimitações no contexto, de você pensar no território brasileiro. E é justamente falando de Tordesilhas que a gente começa o nosso assunto, a gente puxa de fato esse gancho para a geografia, porque a gente vai falar da região Nordeste. Meus amigos, a região Nordeste foi a primeira região do Brasil a definitivamente ser ocupada. Foi a região aonde, de fato, tivemos a primeira área que ganhou o título de cidade, que foi Salvador, a capital do Brasil até 1763. Então essa região ela foi muito importante, principalmente no período colonial. Agora, o Nordeste é a região mais perigosa que você tem em concursos, porque ela é uma região muito heterogênea. Ela vai ser heterogênea porque vamos ter características diferenciadas na questão econômica, na questão social, na questão climática e na questão natural. Então temos que pensar o Nordeste como uma região de grandes contrastes internos. E para você compreender melhor o Nordeste, ela vai ser subdividida, essa região. Nós teremos aqui 4 importantes sub-regiões: a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Primeiro, falaremos da Zona da Mata, uma região que é muito importante tanto para a geografia quanto para a história. Sabe, eu ouvi falar de história? Eu ouvi falar de história. Beleza, a região da Zona da Mata, eu vou me meter, cara. A região da Zona da Mata é muito importante porque é dali que começa todo o desenvolvimento da economia açucareira. Então, quando você pensa plantation, pensa Zona da Mata, latifúndio de escravidão, monocultura e exportação. Show? Então já é. Para você pensar em Zona da Mata, você tem que ver toda essa questão econômica. Mas além da questão econômica, eu chamo a atenção para você para o ponto de vista natural. Por que ela é chamada Zona da Mata? Ela é chamada Zona da Mata porque tem um domínio natural muito importante que vai ser a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica se desenvolve, essa floresta tropical, por causa de um clima que é muito quente e um clima que é muito úmido. Você tem que lembrar do mapa do Brasil, do território do Brasil, onde ele se posiciona em baixas latitudes, aqui a linha do Equador corta o Brasil aqui na porção mais setentrional, e a região Nordeste está próximo dessas áreas. Por isso o clima é muito quente. Em função da proximidade com o mar, que a gente fala do Oceano Atlântico, ela também vai ser muito úmida. Então essa vegetação de Mata Atlântica ela vai dar a nomenclatura a essa zona que vai ser a Zona da Mata. O Pedro falou uma situação muito importante, vai ser a área que vai se desenvolver com um sistema agrícola chamado plantation. Isso porque vai ser uma área utilizada para a produção canavieira que vai destinar toda essa gama, de cana-de-açúcar para a metrópole. Porque, de fato, senhores, com a função da colônia, acho que na minha voz fica até um pouquinho melhor, Mas tá tranquilo, tá de boa, tá suave. Então esse sistema de plantation se desenvolve na Zona da Mata, uma vez que o clima é favorável, uma vez que a cana ela não foi originada aqui, ela foi trazida e ela se adaptou ao nosso clima e também aos nossos solos, porque você tem que lembrar que a Zona da Mata tem o solo massapê. Beleza, a Zona da Mata ela vai ter essa característica de produção para o mercado externo. Mas aqui, logo no interior, nós vamos ter uma outra sub-região que vai ser o Agreste. Meus amigos, o Agreste, a primeira coisa que você tem que perceber é que é uma zona de transição, uma área de transição. A gente vai ver já o porquê. Mas o Agreste, economicamente, no período colonial, vai ser importante porque vai se desenvolver atividades que são opostas à da Zona da Mata. Uma vez que a Zona da Mata produz para a metrópole, no caso Portugal, cana-de-açúcar, num quesito de monocultura, num sistema de plantation, o Agreste ele vai se desenvolver aqui a prática da pecuária, que no caso será extensiva, e da policultura, que vai ser aquela produção diversificada. A gente vai perceber, por conta disso, que o Agreste vai ter uma função importante, que é abastecer a Zona da Mata. Qual a função do Agreste? Abastecer a Zona da Mata. Olha só como é que é a grande ideia, ela acaba pegando por aí. Aqui no Agreste, ao invés de latifúndios, nós teremos minifúndios, pequenas propriedades, que de fato vão servir para essa produção bem diversificada.
O Agreste vai ser chamado de área de transição, uma vez que nós teremos aqui alguns planaltos que vão ser importantíssimos para a questão da transição natural. O mais importante deles é o Planalto da Borborema, que vai, de fato, dificultar a passagem de umidade que vem aqui do litoral para o interior. E dessa forma, as chuvas vão acontecer no Agreste e na Zona da Mata. A umidade tem uma dificuldade muito grande de ultrapassar essa área e atingir o sertão. É por isso que a gente, quando fala do sertão, a gente fala que é uma área de um clima bem diferente do litoral. O sertão nordestino, que vai ser a terceira sub-região que a gente está falando aqui agora, vai ser essa área toda em vermelho, onde o clima ele é semiárido, é um clima seco, é um clima bem diferente do clima úmido da Zona da Mata. E é exatamente no sertão que vai se desenvolver uma vegetação muito importante, que vai ser a vegetação de caatinga, que vai ser uma vegetação exclusivamente brasileira, formada por principalmente arbustos com características xerófilas, que são de fato aquelas cactáceas que você provavelmente já ouviu falar. Vegetação que se adapta a um clima que é muito seco. Outro ponto importante é que aqui no sertão nós teremos a pecuária extensiva como a principal atividade no período colonial. Atualmente, o sertão já trabalha uma ideia de fruticultura irrigada, já trabalha uma ideia mais de um sistema mecanizado, mas a prática agrícola econômica importante do sertão vai ser, é claro, a pecuária extensiva. Aqui nessa área temos um elevado índice de pobreza, então o IDH aqui ele é muito baixo. Você percebe que o sertão nordestino é uma região muito grande de dimensão territorial. Entretanto, é uma área de baixa densidade demográfica, baixa concentração de pessoas pelo espaço físico. Mas, professor, aonde que vai estar essa galera toda? Claro, vai estar aqui, ó, na Zona da Mata, nessa área aqui em Lilás. Porque a Zona da Mata, ela cresceu lá no período colonial e até os dias de hoje agrega importantes metrópoles, como é o caso de Salvador e também de Recife. Beleza, tranquilo. Agora a gente chega numa outra sub-região que é muito importante, que vai ser assim azul, chamada de Meio Norte. Meus amigos, Meio Norte, assim como Agreste, também será chamado de área de transição. Por quê? Porque o Meio Norte, ele vai transitar, ele vai estar entre duas importantes composições climáticas. O clima seco aqui, ó, do sertão nordestino, esse clima semiárido, e o clima muito úmido daqui da Amazônia, o clima equatorial. O clima equatorial chove muito, enquanto que o clima semiárido chove pouco. Temos ali os maiores e os menores índices pluviométricos do Brasil. Olha aqui nesse mapa maior. Uma vez que a gente está avançando para o interior aqui, ó, da região Nordeste, nós podemos concluir que o Meio Norte vai ser mais ou menos aqui nessa área, onde já temos a fronteira aqui, ó, do estado do Maranhão com o estado do Pará. E isso vai nos mostrar uma área transitória. A principal atividade econômica da região, ou melhor, da sub-região do Meio Norte, vai ser o extrativismo vegetal, de uma vegetação muito importante que vai se desenvolver ali, chamada Mata dos Cocais. Conheceu um pouquinho o Nordeste? Gostou um pouquinho dessa explanação? Então fica aí com a gente. Tamo junto e um grande abraço!